Minha esposa. Vamos chamá-la de Amy. E eu estamos juntos há 6 anos, casados há 4. Durante grande parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal perfeito. Piadas internas idiotas, discussões intermináveis sobre qual filme assistir, uma cadência que funcionava naturalmente. Ela organizava encontros elaborados. Eu a levava para viagens levando sua comida favorita depois de um dia longo. Tudo parecia fácil, como se tivéssemos descoberto o segredo do amor. Então, há cerca de 6 meses, algo mudou. No começo eram pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Ela começou a carregar o telefone para todo lado, mesmo indo só para a cozinha ou dobrando roupas. Antes, o celular ficava na mesa de centro por horas, e ninguém se importava. Um dia brinquei. O que você está escondendo? Alguma rede secreta de espionagem? Ela riu e disse que só estava checando e-mails. Ok, normal. Mas poucos dias depois, criou uma senha nova, algo que nunca tinha feito antes. Perguntei casualmente, e ela respondeu algo vago sobre segurança. Não pressionei, mas algo parecia estranho. Não parou aí. Ela começou a atender ligações fora do quarto. Antes o telefone tocava e ela atendia ali mesmo, sem se importar. Agora desaparecia, dizendo apenas, é uma amiga do trabalho. Notei também o hábito de manter o rosto abaixado sobre a mesa, sempre protegendo a tela. Era um detalhe pequeno, mas que somado aos outros começou a me incomodar, e não era só sobre o telefone. As conversas começaram a ficar pesadas, cansativas. Planos futuros? Ela respondia com um simples, sim, veremos, e mudava de assunto. A rotina, antes fácil, agora parecia um teste constante. Tudo se encaixou para mim numa quarta-feira qualquer. Ela me disse que ia tomar um café com uma amiga depois do trabalho. Até aí, normal. Eu estava na mesma área, então pensei em surpreendê-la. Chegando lá, percebi que ela não estava com a amiga. Estava sozinha, andando de um lado para o outro, o telefone contra a orelha. Não queria bisbilhotar, mas ouvi frases como, está quase pronto, e começando do zero. Meu estômago afundou. Quando voltou, perguntei casualmente sobre o café. Ela inventou uma história sobre a amiga reclamando do namorado. Mas dentro de mim, algo clicou. Ela estava planejando algo. Pouco depois, comentou casualmente sobre reunir todas as nossas informações financeiras num só lugar, para emergências. Estranho. Sempre mantivemos nossas finanças separadas, soltas, e de repente surgia essa preocupação repentina. Naquela noite, minha mente não parava. Telefonemas, distanciamento, aquele olhar evasivo, tudo começou a fazer sentido. Eu ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Alguns dias depois, na cozinha, ela falou de novo sobre finanças. Eu abaixei a faca do sanduíche e perguntei firme, mas mantendo um tom leve. O que está acontecendo? Você tem falado muito sobre dinheiro ultimamente. Ela olhou assustada, negou tudo rapidamente, disse que era só para emergências. Mas a maneira como evitava respostas diretas me deixou ainda mais desconfiado. Não era paranoia, era intuição. E foi nesse momento que percebi. Precisava agir antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, enquanto ela dormia, comecei a mover meus bens. Mas eu não fazia ideia de que ela já tinha planos que poderiam mudar tudo. No dia seguinte, acordei antes dela. A cidade ainda estava acordando lentamente. O som distante de buzinas e motoqueiros atravessando as ruas do Rio de Janeiro. O coração ainda batia acelerado. Não por medo, mas por adrenalina. Eu precisava agir rápido, mas com cautela. Cada passo que eu desse precisava ser calculado. Se ela realmente estava planejando algo, não poderia deixar rastros. Enquanto ela ainda dormia, fui até o escritório. Aquele cômodo que antes parecia inofensivo agora era meu campo de batalha silencioso. Comecei a revisar contas, contratos, transferências. Cada documento que passava pelas minhas mãos era um passo na direção da minha liberdade e da minha segurança. Alguns podem achar exagero, mas quando você sente que alguém próximo está prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, paranoia vira instinto. Minha memória voltou para os últimos meses. Os pequenos sinais, o telefone sempre à mão, as conversas evasivas, o sorriso ensaiado. Tudo fazia sentido agora. Ela estava se preparando para algo grande. Um golpe silencioso, provavelmente financeiro. A sensação de traição era quase física. Cada ligação atendida fora do alcance da minha visão, cada mensagem que desaparecia rapidamente, agora gritava na minha mente. Cuidado, ou você vai perder tudo. Algumas horas depois, enquanto ela ainda se arrumava para sair, decidi confrontá-la. Mas não de forma direta, não ainda. Em vez disso,
Usei o tom mais casual que consegui. Amor, você viu aquele extrato do banco ontem? Perguntei, apontando para a tela do computador. Ela olhou rapidamente, desviando o olhar. Ah, sim, está tudo certo, né? Respondeu, tentando soar natural. Sorri. Natural? Não naquele momento. Eu sabia que ela estava nervosa, e o nervosismo dela era a minha vantagem. Durante o café da manhã, tentei extrair informações de forma sutil. Estava pensando... E se organizássemos nossas finanças de forma diferente? Sugeri, sem tirar os olhos dela. Ela piscou, hesitou e disse: Claro, podemos pensar nisso depois. Depois que ela saiu, respirei fundo. Era hora de acelerar o plano. Conectei meu notebook à rede segura. Verifiquei senhas. Preparei transferências e documentos. Tudo precisava ser feito sem que ela percebesse. Cada clique, cada senha digitada, era um passo silencioso em direção à minha proteção. No mesmo dia, recebi uma notificação no WhatsApp. Um print enviado por um amigo em comum. M tinha falado algo sobre começar do zero e mudar tudo rapidamente. O que exatamente ela planejava? Ainda não sabia, mas agora tinha certeza. Estávamos prestes a entrar em um jogo perigoso e eu precisava estar à frente. À noite, quando ela voltou, percebi que ela estava inquieta. O olhar, o jeito de andar. Até o sorriso parecia forçado. Decidi não confrontá-la diretamente, mas observei cada gesto, cada palavra, cada movimento. Tudo seria útil mais tarde. No quarto, antes de dormir, abri o celular discretamente, algo que nunca tinha feito antes. Não por desconfiança comum, mas por sobrevivência. Revirei mensagens antigas e lá estava, conversas planejando decisões financeiras grandes, referências a reuniões secretas e pessoas que eu não conhecia. Meu estômago se revirou. Não era só um plano de divórcio. Era um ataque silencioso. Um golpe que poderia me deixar sem nada. Mas havia algo que ela não sabia. Eu estava mais preparado do que jamais poderia imaginar. Cada passo dela agora seria previsto. Cada movimento antecipado. A partida havia começado. E eu já estava 2 lances à frente. No dia seguinte, durante o trabalho, recebi uma ligação inesperada de um advogado. Ele tinha uma informação que poderia mudar tudo. E dessa vez, eu estava pronto para usar isso a meu favor. No dia seguinte, o sol ainda mal tinha clareado o Rio de Janeiro quando o telefone tocou. Era o advogado, uma voz calma do outro lado da linha, mas com um peso que me fez engolir em seco. Senhor, preciso informá-lo sobre uma situação delicada. Recebi documentos que indicam movimentações que podem comprometer seus bens. Meu coração disparou. Mas ao contrário do que muitos fariam, senti uma estranha sensação de controle, porque enquanto ela achava que tinha vantagem, eu já havia começado a jogar. Depois da ligação, sentei-me no escritório, olhando para os papéis sobre a mesa. Cada linha, cada assinatura, cada transação revelava algo que só um olhar atento poderia notar. Ela havia planejado tudo com frieza. Transferências, mudanças de titularidade, contas secretas. Mas eu também tinha meus movimentos preparados. Eu só precisava esperar o momento certo. Mais tarde, durante o almoço, tentei agir normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Amy entrou, com o celular em punho, e disse casualmente: Recebi algumas mensagens hoje cedo. Parece que precisamos resolver algumas coisas. Eu sorri. Um sorriso que escondia mais do que mostrava. Sim, claro. Vamos organizar tudo com calma. Mas por dentro, cada palavra dela era uma ameaça que eu transformava em estratégia. Eu precisava de paciência. Cada ação, cada reação, era uma peça do tabuleiro. À noite, a internet se tornou minha aliada. Revirei e-mails, contas antigas e prints de conversas. Descobri pequenas inconsistências que ela deixou escapar. Uma transferência suspeita aqui, uma assinatura ali. Ela confiava demais na própria astúcia. E foi nesse ponto que decidi agir com mais audácia. Liguei para o gerente do banco, marquei reuniões discretas e solicitei bloqueios temporários em algumas contas. Tudo em silêncio, sem alarde. Enquanto ela achava que tinha o controle total, eu estava construindo barreiras invisíveis. Durante a semana, percebi mudanças sutis no comportamento dela. Amy já não era tão confiante como antes. Pequenos sinais de nervosismo começaram a aparecer. Olhares rápidos, mãos inquietas, desculpas esfarrapadas sobre reuniões ou compromissos. Tudo indicava que meu plano estava funcionando, mesmo que ela ainda não soubesse.
Uma noite, ela deixou o celular em cima da mesa por descuido. Um detalhe simples, mas crucial. Aproveitei para capturar prints das conversas que confirmavam minhas suspeitas. O que ela pensava ser segredo agora era minha arma. Mas ainda havia algo que me deixava inquieto. Eu sabia que ela não seria previsível. Sempre que eu achava que tinha uma vantagem, ela aparecia com algo inesperado. E isso tornava o jogo ainda mais excitante e perigoso. À sexta-feira, recebi uma notificação no WhatsApp que congelou meu sangue. Uma mensagem dela enviada para alguém com os dizeres: "Quero que tudo acabe rápido." No mesmo instante percebi que a guerra havia realmente começado, e dessa vez, nada seria como antes. O fim de semana chegou, mas eu não conseguia pensar em descanso. Cada passo dela agora parecia calculado, e eu precisava estar 2 passos à frente. A mensagem que vi no WhatsApp ainda martelava na minha cabeça: "Quero que tudo acabe rápido." Ela não sabia que a própria pressa seria a arma que eu usaria contra ela. Na manhã de sábado, fui até o cartório. Cada assinatura que precisava ser atualizada, cada documento a ser revisado, foi feito com atenção obsessiva. Pensei nas consequências. Se ela entrasse com o pedido de divórcio agora, não encontraria nada do que esperava. Todo o planejamento financeiro que fiz por meses estava pronto para protegê-lo e, se necessário, para expô-la publicamente. Mais tarde, Amy decidiu sair para resolver umas coisas na Zona Sul. Eu fiquei observando discretamente, como se fosse um espectador atento de um jogo de xadrez que se desenrolava em tempo real. Cada gesto dela, cada ligação atendida fora de vista, cada olhar suspeito, eu registrava mentalmente. Ela estava nervosa, e eu podia sentir isso. No celular, comecei a enviar mensagens sutis para pessoas próximas a ela. Pequenos questionamentos, indiretas, nada que parecesse suspeito. Mas cada frase tinha a intenção de provocar pequenas reações que me dariam pistas sobre seus próximos movimentos. Era uma rede de informação invisível, construída cuidadosamente. À noite, ela voltou para casa, cansada, mas ainda tentando manter a máscara de normalidade. Sentou-se à mesa e comentou casualmente: "Precisamos conversar sobre as contas." Sorri, como quem aceita uma conversa trivial. "Claro, vamos organizar tudo." Por dentro, cada palavra dela soava como música para meus ouvidos. Estava chegando o momento certo. Eu já sabia exatamente como ela tentaria agir. E dessa vez, não haveria como escapar. Enquanto jantávamos, lembrei das pequenas inconsistências que descobri nos últimos dias. Transferências, e-mails suspeitos, contas secretas. Ela não imaginava que eu tinha tudo registrado, documentado, pronto para ser usado se necessário. Após o jantar, quando ela foi para o quarto, aproveitei para organizar todos os prints, mensagens e documentos em um arquivo seguro. Cada detalhe dela agora tinha um valor estratégico. A sensação de controle me deu um misto de satisfação e tensão. Eu sabia que ainda haveria conflitos, mas estava preparado para enfrentá-los. No silêncio da noite, ouvi o telefone dela vibrar no quarto. Não resisti, espiei a tela e vi mais uma confirmação do que suspeitava. Ela estava realmente se preparando para algo grande, talvez pensando que eu não perceberia. Era hora de me antecipar. Quando ela voltou para a sala, aparentemente tranquila, deixei cair um comentário inocente sobre um movimento bancário que só eu sabia que ela tinha planejado. O olhar dela mudou por um segundo, rápido, mas suficiente. Eu sabia que aquele momento tinha acendido a faísca que começaria a explosão que eu vinha esperando. Na manhã de segunda-feira, acordei cedo com uma sensação estranha de antecipação. A cidade do Rio de Janeiro estava agitada, mas para mim, tudo parecia em câmera lenta. Cada detalhe, cada gesto de Amy poderia ser crucial. Eu sabia que o plano que vinha amadurecendo precisava começar a mostrar resultados. Durante o café da manhã, ela comentou casualmente sobre uma reunião de trabalho que teria mais tarde. Sorri, mantendo um ar natural, mas por dentro estava calculando cada passo. Cada horário, cada encontro, cada possível contato que ela teria. Eu precisava saber tudo. E ela, sem perceber, estava me dando todas as pistas. Ao longo do dia, comecei a colocar em prática a primeira etapa do meu plano. Liguei discretamente para alguns contatos estratégicos, advogados, funcionários do banco e pessoas próximas que poderiam me fornecer informações sem que ela percebesse. Cada ligação, cada mensagem, tinha como objetivo um único ponto:
cercá-la, sem que ela percebesse. Recebi um aviso do banco sobre uma transferência suspeita que ela havia tentado fazer na semana anterior. Sorri, sentindo a primeira vitória surgir. Ela acreditava que tinha o controle total, mas cada tentativa sua de manipular as finanças agora se tornava minha vantagem. Consegui bloquear a movimentação sem que ela suspeitasse, garantindo que eu ainda estivesse à frente no jogo. Mais tarde, enquanto ela saía para uma reunião, decidi enviar discretamente mensagens para algumas pessoas que trabalhavam com ela. Pequenos comentários, sutis, que plantavam dúvidas e levavam informações de volta para mim. Era como mover peças invisíveis no tabuleiro. Ela não sabia, mas cada passo dela agora me servia. Ao final da tarde, recebi um e-mail que me fez engolir em seco. Ela havia tentado alterar contratos importantes sem me consultar, acreditando que poderia fazer tudo sem consequências. Agora, cada assinatura que ela havia feito sem atenção se tornava vulnerável. Meu sorriso se abriu. A primeira parte do plano estava funcionando exatamente como imaginei. Quando ela voltou para casa, notei que estava visivelmente tensa. O jeito de andar, os gestos rápidos, o olhar que desviava, tudo indicava que algo no ar estava diferente. Mantive meu tom casual. Tudo certo no trabalho hoje? Ela forçou um sorriso, tentando disfarçar, mas não conseguiu esconder o nervosismo. Sim, tudo normal. Naquele momento percebi o poder da paciência. Meses de observação, cálculos e estratégia culminavam naquele instante. Ela acreditava que tinha vantagem, mas estava prestes a descobrir o quanto eu havia me preparado. À noite, enquanto ela dormia, revirei os últimos documentos e prints, organizando tudo para a próxima fase, a exposição total. Cada detalhe, cada tentativa de enganá-lo seria usado a meu favor. Eu não estava apenas protegendo meus bens. Estava preparando o momento em que ela sentiria o peso das próprias ações. Quando o relógio marcou meia-noite, recebi uma mensagem de um contato anônimo. Ela está prestes a dar o próximo passo. Está tudo pronto para você reagir. Meu coração acelerou. A hora da verdade estava chegando, e eu estava mais do que pronto para jogar a partida final. A manhã seguinte começou com o som de buzinas e sirenes ao longe. Típico do Rio. Mas para mim era silêncio absoluto. Cada segundo importava. Eu já sabia que Amy não imaginava que eu estava completamente 2 passos à frente. Cada movimento dela, cada palavra dita, seria usado contra ela. Durante o café da manhã, ela tentou agir normalmente, mas o nervosismo era evidente. Eu percebia nos gestos, mãos inquietas, olhares rápidos para o celular, a boca levemente apertada. Mantive meu tom casual, conversando sobre assuntos triviais, mas internamente meu cérebro trabalhava a 1000 por hora. Cada palavra dela era um dado, cada gesto uma pista. No escritório, comecei a colocar a segunda fase do plano em ação. Liguei para o gerente do banco novamente, explicando discretamente algumas movimentações suspeitas e pedindo que certas contas ficassem monitoradas. Enquanto isso, enviei mensagens indiretas para pessoas próximas a ela, colegas de trabalho, amigos que ela acreditava leais. Pequenos comentários, aparentemente inocentes, mas calculados para criar desconfiança e tensão ao redor dela. No final da tarde, recebi notificações que confirmaram minhas suspeitas. Amy havia tentado realizar uma transferência importante, mas encontrou barreiras inesperadas. Senti uma mistura de satisfação e tensão. Ela estava prestes a perceber que não tinha mais o controle, mas ainda não sabia a extensão do meu preparo. Mais tarde, quando ela voltou para casa, notei a primeira reação direta ao que eu tinha feito. O olhar dela ficou rígido por um instante. O corpo tensou, e houve um pequeno tremor nas mãos enquanto colocava a bolsa na cadeira. Eu estava quieto, observando, como quem analisa uma partida de xadrez. Durante o jantar, tentei manter a normalidade. Tudo certo no trabalho hoje? Ela respondeu tentando soar casual. Sim, tudo tranquilo. Mas o tom não combinava com o corpo. Cada palavra era ensaiada, cada gesto controlado. Ela sabia, sem perceber totalmente, que eu estava monitorando cada detalhe. À noite, enquanto ela dormia, revisitei todos os prints, mensagens e documentos. Organizei tudo de forma estratégica, separando as informações que poderiam ser usadas caso fosse necessário expor cada tentativa de manipulação dela. Cada detalhe, cada plano dela que poderia me atingir, agora era minha arma silenciosa. E então, um pensamento atravessou minha mente. Eu precisava dar o próximo passo.
Algo que mostrasse a ela que a vantagem havia mudado de mãos. Preparei mensagens e pequenas intervenções no ambiente dela. Detalhes sutis, mas que fariam com que ela começasse a perceber que cada movimento estava sendo vigiado. O psicológico dela era agora tão importante quanto as finanças. Quando o relógio bateu meia-noite, uma notificação inesperada apareceu no meu celular. Um print da própria Amy, enviada para alguém dizendo: "Ele está começando a perceber. Preciso acelerar tudo." Meu sorriso se abriu. A corrida havia começado oficialmente e eu estava pronto para vencê-la. A segunda-feira começou fria, mas meu corpo estava em fogo. Cada movimento de Amy agora era antecipado. Eu sabia que ela ainda tentava manter a fachada de normalidade, mas a tensão era visível. O sorriso ensaiado, os dedos inquietos no celular, até o jeito de se sentar na cadeira. Tudo indicava que o cerco estava se fechando. No escritório, comecei a agir de forma mais ousada. Liguei para alguns contatos estratégicos, advogados, pessoas do banco, colegas próximos a ela. Cada conversa era cuidadosamente ensaiada para não levantar suspeitas, mas garantir que, no momento certo, todas as peças estariam alinhadas. Eu precisava que ela sentisse que havia perdido o controle, mas ainda não sabia como ou quando. À tarde, enquanto Amy saiu para uma reunião, comecei a executar a primeira intervenção direta. Mensagens discretas e estratégicas foram enviadas para pessoas do círculo dela. Comentários sutis sobre contratos, movimentações financeiras e decisões importantes começaram a circular, criando um clima de incerteza e tensão ao redor dela. Ela acreditava estar comandando o jogo, mas, na verdade, estava sendo manipulada sem perceber. Quando ela voltou para casa, notei o efeito imediato. O corpo dela estava tenso, os olhos evitavam contato direto, e o celular nunca saía da mão. Durante o jantar, tentei manter a normalidade, mas cada palavra dela soava forçada, cada frase cuidadosamente medida. Eu sorria por dentro, sabendo que a primeira camada da minha vingança estava funcionando perfeitamente. Mais tarde, decidi reforçar meu controle sobre as finanças. Algumas transferências foram bloqueadas, outras contas temporariamente congeladas, todas sem que ela percebesse. A sensação de poder era intensa. Finalmente, cada tentativa de manipulação dela tinha se tornado um tiro no próprio pé. Antes de dormir, revisitei os prints e mensagens capturados. Organizei tudo em um arquivo estratégico, pronto para ser usado quando necessário. A cada detalhe que revivia, a certeza de que meu plano estava funcionando aumentava. Ela acreditava que tinha vantagem, mas agora estava completamente cercada, sem saber. E então, algo inesperado aconteceu. Amy deixou escapar uma frase enquanto olhava para o celular antes de dormir. Um comentário que soou casual, mas que revelou o medo que eu sabia que ela sentia. Ele está muito atento. Não posso errar agora. Meu coração acelerou, mas não de medo, de excitação. Finalmente, a percepção do medo em seu olhar era uma confirmação de que o cerco havia sido fechado. Cada passo que eu havia dado, cada movimento calculado, agora começava a mostrar efeito real. Na manhã seguinte, recebi um print de uma conversa dela com um colega de trabalho. Preciso que ele não descubra nada antes que seja tarde demais. Nesse instante, percebi que a guerra não era mais silenciosa. Ela havia percebido minha jogada. E pela primeira vez, Amy começava a entrar em pânico. A terça-feira começou diferente. Havia um peso no ar. E não era apenas a rotina do Rio de Janeiro. Eu podia sentir que Amy estava nervosa, tensa, tentando equilibrar uma fachada de normalidade enquanto seu mundo começava a ruir silenciosamente. Cada gesto dela agora era um reflexo do medo que crescia por dentro. No escritório, comecei a intensificar minhas ações. Revirei contratos e documentos mais uma vez, conferindo cada detalhe. Alguns movimentos dela nos últimos dias, que ela acreditava estarem escondidos, já tinham sido mapeados. Agora era a hora de acelerar o plano. Pequenas ações estratégicas começaram a vazar discretamente para o círculo social e profissional dela. Nada explícito, mas o suficiente para criar desconfiança, insegurança e pânico. Durante a tarde,
Recebi mensagens de pessoas próximas a ela, aparentemente sem saber que eu estava por trás. Perguntas sutis sobre movimentações financeiras, menções a decisões duvidosas e questionamentos sobre a confiança que deveriam ter nela. Cada mensagem era um pequeno terremoto psicológico. Ela não percebia, mas estava sendo cercada por todos os lados. Quando Amy voltou para casa, notei imediatamente o impacto. Ela entrou devagar, os olhos desviando dos meus, mãos tremendo levemente. O celular nunca saiu da mão, e cada palavra que dizia soava forçada. Durante o jantar, tentei manter a naturalidade, mas internamente, cada frase era uma arma, cada silêncio, uma armadilha. Mais tarde, decidi aumentar ainda mais a pressão. Comecei a mover documentos e evidências de forma a deixar rastros sutis, garantindo que, se alguém olhasse de fora, percebesse inconsistências nas ações dela. Pequenos detalhes, mas que aumentariam a sensação de que ela não tinha mais controle. E funcionou. O nervosismo dela aumentou, e pela primeira vez notei sinais de desespero real. Mãos inquietas, respiração acelerada, pequenos murmúrios enquanto olhava para o celular. No mesmo dia, recebi uma mensagem de um contato do banco. Parece que algumas tentativas de movimentação foram bloqueadas. Alguém está monitorando de perto. Sorri. Ela acreditava que era capaz de agir sem problemas, mas cada passo agora estava sendo observado. Minha paciência estava dando resultados, e a vantagem finalmente era minha. À noite, antes de dormir, observei mais uma vez o comportamento dela. Amy estava tensa, os olhos constantemente no telefone, mexendo em papéis que antes manipulava com facilidade. Cada pequeno gesto era prova de que a estratégia estava funcionando. Eu sabia que o momento de mostrar a verdadeira força do meu plano estava chegando. Na madrugada, uma notificação inesperada apareceu no meu celular. Amy havia enviado um print de uma conversa com uma amiga próxima, dizendo: "Não sei mais o que fazer, tudo está saindo do meu controle." Sorri com frieza. Finalmente, o medo havia tomado conta dela. E eu sabia. O próximo passo seria o mais devastador. A quarta-feira amanheceu com uma tensão diferente. O ar do rio parecia mais pesado, e eu podia sentir que Amy estava à beira do colapso. Pequenos sinais mostravam que ela já não conseguia controlar nada. Olhares ansiosos, mãos inquietas, murmúrios quase audíveis quando ninguém estava por perto. Cada movimento dela agora era previsível, e eu estava pronto para transformar essa fraqueza em ação. Durante a manhã, comecei a executar a fase mais direta do meu plano. Liguei para contatos estratégicos no banco e advogados, confirmando. Bloqueios e revisando documentos, garantindo que todas as movimentações suspeitas fossem bloqueadas imediatamente. Cada passo que ela tentava dar para manipular finanças ou contratos agora voltava contra ela. Eu tinha a vantagem completa. No trabalho, enviei mensagens sutis para colegas próximos a ela, aparentemente inofensivas, mas que espalhavam pequenas dúvidas sobre decisões e movimentações. Cada comentário causava desconfiança, e eu sabia que quando Amy recebesse o retorno dessas conversas, o pânico tomaria conta. À tarde, ela entrou em casa visivelmente nervosa. O celular nunca saía da mão, o olhar fugindo do meu constantemente. Durante o jantar, tentei manter a normalidade, mas percebi que ela estava instintivamente tentando me observar, tentando adivinhar o que eu sabia. Eu apenas sorria calmamente, enquanto por dentro planejava os próximos movimentos. No começo da noite, decidi dar o passo final antes da exposição pública. Organizei todos os documentos, prints e evidências em um arquivo completo, pronto para ser usado caso fosse necessário provar qualquer ação dela. Cada pequena manipulação que ela tentou fazer se transformou em prova de suas intenções. E então, chegou o momento de agir publicamente. Um contato estratégico enviou discretamente a algumas pessoas do círculo social dela prints e mensagens mostrando inconsistências nas atitudes de Amy. Pequenos sussurros começaram a circular. Ela está escondendo coisas. Não sei se posso confiar. Eu observava de longe, percebendo a reação de Amy à medida que essas informações chegavam até ela, lentamente corroendo a imagem que ela havia construído.
Quando ela finalmente percebeu o que estava acontecendo, o olhar de choque e desespero me confirmou. O jogo havia mudado completamente. Tudo o que ela tentou controlar estava agora fora do alcance, e cada movimento errado a expunha ainda mais. À meia-noite, recebi uma mensagem dela desesperada. Por favor, não faça isso público. Eu imploro, podemos conversar? Sorri com frieza. A hora da verdade tinha chegado. E eu sabia que o último capítulo seria o momento em que minha vitória se tornaria completa.